Andorra, o país dos Pirineus, contém um número surpreendente de atrações que vamos apresentar para você no presente vídeo para que sua estadia no país seja perfeita. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total, o canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica, com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem. Estamos de volta em Andorra para atualizar o conteúdo do canal sobre esse país tão incrível e tão pequeno. E hoje vamos apresentar nossas atrações prediletas de Andorra e você vai ver que são muitas. Mas o primeiro que queremos pedir que você faça, se você não o tiver feito ainda, é dar uma olhada no vídeo com nosso guia de viagem para Andorra, que contém todas as informações básicas que você precisa para organizar uma viagem perfeita para o país. Nesse vídeo falamos de como é Andorra, governo, história, como chegar, onde se hospedar, as compras, como se locomover, um monte de coisas. Então, aqui está a lista de atrações em ordem alfabética. Andorra la Vella é a capital de Andorra e o principal centro urbano do país, com pouco mais de 22 mil habitantes. Está localizada no centro de Andorra e, como não poderia ser de outro jeito, está no fundo do vale. As principais instituições do país estão em Andorra la Vella, assim como muitos dos prédios mais altos. Andorra la Vella forma um conjunto urbano único com a vizinha cidade de Les Escaldes. Andorra la Vella é o lugar que todo mundo que conhece Andorra acaba visitando. Paradoxalmente, é provavelmente um dos lugares menos interessantes do país. Junto com Les Escaldes, Andorra la Vella é o destino para quem vai às compras. Em Andorra la Vella estão algumas das lojas mais clássicas do país. Um ponto que atrai muitas pessoas é a escultura Noblesse du Temps, Nobreza do Tempo de Salvador Dalí, realizada entre 1977 e 1982 e doada a Andorra por um amigo do artista. A parte mais interessante de Andorra la Vella é seu centro histórico, com lugares como a Igreja de San Esteban, uma igreja românica reformada posteriormente, as esculturas dos 7 poetas do artista Jaume Plensa, formas humanas colocadas nas alturas sobre plataformas de aço inoxidável, ou a Casa de Laval, sobre a qual ainda vamos falar no vídeo. Vale a pena conhecer o centro histórico, um passeio rápido com cantinhos muito charmosos. Há um elevador para chegar até ele a partir da parte baixa do centro. O Bicilab Andorra é o moderno Museu da Bicicleta de Andorra, inaugurado em 2022. Existe um elo muito forte entre o ciclismo e Andorra, um país onde moram e treinam uma centena de ciclistas profissionais de primeiro nível, e onde a prática do ciclismo, tanto na estrada como nas montanhas, é muito popular. Você vai encontrar referências ao ciclismo espalhadas por todo o país. Parece, portanto, apropriado encontrar um museu dedicado à bicicleta em Andorra. O museu conta com 2 partes diferenciadas. Uma com exposições temporárias que costumam mudar a cada 6 meses. Quando o visitamos, a exposição estava dedicada à bicicleta de montanha ou a mountain bike. A segunda parte é a coleção permanente, com bicicletas de uma grande coleção particular. Mesmo que você não seja fã do ciclismo, a visita é fascinante, contando com modelos absolutamente incríveis, especialmente os mais antigos. Além das bicicletas da coleção, há vários simuladores que permitem experimentar trilhas em ascenso ou descenso e óculos de realidade virtual.
O acesso às exposições temporárias é livre. A visita à coleção permanente é paga. No primeiro comentário embaixo do vídeo vamos colocar links para todos os lugares que vamos mencionar no vídeo, para que você possa conferir preços e horários. O Pass Museu é aceito no Bicilab Andorra e oferece 50% de desconto no valor do ingresso. O Pass Museu é um passe de museus válido para muitos museus em Andorra. Custa agora mesmo €2,50 e oferece 50% de desconto no valor do ingresso de 3 museus à sua escolha. É válido durante um ano. Pela nossa experiência, é um passe cujo investimento se recupera rapidamente. Por exemplo, o ingresso para o Bicilab Andorra custa agora mesmo €5. Se você comprar o passe, que custa €2,50, ganha um desconto de €2,50 para entrar no Bicilab. Então, já no primeiro museu, você recupera o investimento feito no passe e a partir do segundo museu, você está no lucro. Pode comprar o passe, que assim, em qualquer museu de Andorra, e inclui esse pequeno livrinho com a lista de todos os museus e detalhes sobre cada um deles. Caldea é um mega spa que atrai muitas pessoas a Andorra. A silhueta inconfundível da Torre de Caldea é um dos ícones de Andorra. O Super Spa fica ao lado do rio Valira, no coração de Andorra. Escaldes já tinha uma tradição de aproveitamento das águas termais e no passado teve vários hotéis spa. Mas na década dos 90 as autoridades locais apostaram por um projeto diferente dos spas tradicionais. Ao invés de usar as águas termais de forma terapêutica, o foco do Caldea é a diversão e por isso se fala em centro termolúdico. Caldea tem várias piscinas ao ar livre, mas o coração do complexo está no seu gigantesco interior, com uma enorme sala principal e muitas outras salas menores com diferentes tipos de banho. Pode conferir mais informações na web de Caldea. A Casa de Laval é o edifício histórico mais importante de Andorra e, como já mencionamos anteriormente, fica no centro histórico de Andorra la Vella. Foi construída no século XVI por uma família local. Em 1702 foi comprada pelo Parlamento de Andorra, que funcionou dentro da casa até 2011, quando se trasladou a um novo prédio vizinho. O Parlamento ainda se reúne na casa em eventos protocolários ao longo do ano. A visita à casa permite conhecer, além dos espaços interiores, incluindo a antiga sede do Parlamento de Andorra, a história de Andorra e suas instituições. No último andar da casa, há um espaço com exposições e fotografias, onde você ainda é convidado a experimentar as roupas cerimoniais dos parlamentares de Andorra. A visita à casa é paga e o Pass Museu é aceito. Se você se interessa pela história dos lugares que visita, não deixe de conhecer a Casa de Laval. Os Jardines de Juberry são um lugar pitoresco. Em 2005, uma família que morava na região resolveu criar, na ladeira de uma montanha, a 1.250 metros de altura, um dos lugares mais surpreendentes de Andorra. A localização dos jardins, com lindas vistas do vale embaixo e as montanhas de Andorra na frente, é espetacular, mas o toque pitoresco dos jardins fica por conta das inúmeras esculturas espalhadas pelo espaço verde. A maioria das esculturas são de animais, de todas as espécies, e não unicamente animais nativos de Andorra. Na maioria dos casos são reproduções muito fiéis dos bichos. As esculturas estão espalhadas pela floresta, como se fosse um grande zoológico que parou no tempo. Os pequenos devem adorar a festa de animais e também seres fantásticos. Além dos animais, existem outras esculturas mais artísticas e igualmente surpreendentes. O visual dos jardins muda muito ao longo do ano, e a primavera e o verão são os meses em que eles ficam mais bonitos. O ingresso nos jardins é livre, não é um passeio adaptado para cadeirantes. Os Jardines de Juberry ficam no município de Sant Julià de Lòria, perto da fronteira com a Espanha. Há um pequeno estacionamento gratuito junto à entrada aos jardins.
Meritxell é um nome muito bonito que significa meio-dia, derivado da Virgem de Meritxell. E a Virgem de Meritxell é a padroeira de Andorra, que por sinal é celebrada no dia 8 de setembro. E é na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Meritxell onde a Virgem mais importante de Andorra recebe culto. É um lugar muito importante para os andorranos, é uma localização maravilhosa, com uma arquitetura única e uma história que vale a pena conhecer. O santuário românico original, muito antigo, foi reformado no século XVII. Em 1972, aconteceu um evento que causou comoção em Andorra. Um incêndio que é lembrado em fotografias no templo atual destruiu o templo por completo. O templo foi destruído e também a imagem românica da Virgem, a mais antiga de Andorra. O arquiteto espanhol Ricardo Bofill foi o encarregado de construir o novo templo. Aliás, 2 templos novos. O templo antigo foi reconstruído, sendo usado hoje para contar a história de Meritxell e do culto à padroeira de Andorra. E um novo santuário foi levantado em um novo espaço, inaugurado em 1976. O arquiteto usou um material tipicamente andorrano, a pizarra ardósia, uma pedra de cor escura que contrasta com o verde da paisagem que rodeia o santuário e com a neve que é a presença habitual durante o inverno. A outra cor usada no projeto foi o branco, que contrasta com o negro e evoca também a arquitetura do Renascimento italiano. A combinação de preto e branco é discreta no exterior e mais intensa no interior do templo. O prédio mistura diversos estilos e grandes janelões permitem a entrada de muita luz natural no seu interior. No interior você vai ver uma réplica da Virgem Românica que foi destruída durante o incêndio. Foi feita a partir de fotografias da talha original. O santuário é muito diferente e onde o toque pessoal do arquiteto é mais evidente é no claustro, com um espaço central descoberto, cruzado por grandes arcos que não sustentam nenhuma abóbada, em uma tentativa de integrar o templo à natureza que fica ao seu redor. Um claustro que com certeza não deve parecer com nenhum outro que você já visitou na sua vida. O Papa Francisco declarou o santuário Basílica Menor em 2014. Não perca, em um espaço junto à Igreja Moderna, uma pequena exposição de maquetes dos templos românicos de Andorra. São muito bonitas. A visita ao complexo de Meritxell é livre. O mirador solar de Tristaina é uma das atrações mais espetaculares de Andorra. E se o mirante é legal, o caminho para chegar até ele não é menos. O mirante está localizado a 2.700 metros de altura, próximo da divisa com a França. Primeiro você vai dirigir até o fundo do Vale de Ordino até chegar no estacionamento do Telecabina de Tristaina. Vai pegar o Telecabina que vai levar você até a base do Telesilla de Creusans. Vai subir no Telesilla até a estação superior e caminhar 15 minutos até o mirante. Vamos ver em detalhe. Na base do Telecabina de Tristaina há vários estacionamentos gratuitos, muito grandes, usados pela estação de esqui no inverno. Estacionamos, caminhamos até a bilheteria e compramos um ingresso combinado que inclui o Telecabina e o Telesilla. Subimos em um Telecabina com o piso de vidro, para curtir a sensação de ver a paisagem passando pelos seus pés. A viagem é bastante rápida, dura menos de 10 minutos. Saindo do Telecabina, você vai virar à direita. Na sua frente, você vai ver um prédio envidraçado onde há banheiros públicos, caso você precisar. Siga à direita até chegar na estação inferior do Telesilla. A viagem no Telecabina é bonita, mas as emoções fortes começam agora no Telesilla. Isso porque você vai sentado, por isso é chamado de Telesilla, seria telecadeira, em um espaço aberto, porque a subida é incrivelmente íngreme e porque a viagem é demorada, entre 15 e 20 minutos. Se você padece de vertigem, pense 2 vezes antes de subir no Telesilla. Caso contrário, curta a viagem tanto quanto a gente fez. Chegando na estação superior, você vai ver o mirante à sua direita.
toca caminhar. Dependendo do seu preparo físico, entre 10 e 25 minutos. É uma subida quase constante. Aproveite para ir descansando ao longo do caminho, contemplando as magníficas paisagens dos Pirineus. Caminhar no alto das montanhas é sempre uma experiência incrível. E aproveite também para ler as informações colocadas em vários posts que relatam a história do projeto. Saiba que o caminho que você vai fazer marca a divisa entre Andorra e França. Do lado do Telesilla é Andorra, do outro lado, a França. Chegamos no mirante que é, na verdade, um gigantesco relógio solar de 25 metros de diâmetro. Está formado por uma esfera metálica desses 25 metros de diâmetro e 1,25 metros de largura, suspensa sobre o vale. A sombra do mastro central, de 27 metros de comprimento, marca a hora sobre a esfera. As vistas do alto do mirante são incríveis e a sensação de caminhar sobre o vazio também. Vários avisos. Como deve ter ficado claro nas imagens, não é um passeio indicado para pessoas com restrições de mobilidade. Se recomenda também um mínimo de preparo físico. Leve calçado adequado para caminhar na montanha. Umas havaianas não são apropriadas. Se for um dia de sol, aplique muito protetor solar. Leve água. Importante, leve agasalho. No alto da montanha faz bastante mais frio do que no estacionamento do carro. E se soprar vento, a sensação de frio aumenta. O mirante pode ser visitado o ano todo, mas em parte do outono, inverno e primavera fica coberto de neve, razão pela qual é necessário subir equipado adequadamente para caminhar na neve. Confira o calendário de funcionamento do Telecabina e do Telesilla que vamos colocar embaixo do vídeo. No verão, funcionam de segunda a domingo, mas no restante do ano, os dias e horários são mais restritos. Finalmente, se você tiver vontade, pode abrir mão do Telesilla e subir caminhando por uma trilha íngreme. A descida no Telesilla é tão legal quanto, se não mais, a subida, com paisagens novamente incríveis. Agora é só repetir a sequência à inversa. Primeiro o Telesilla, depois o Telecabina. O acesso ao mirante é livre. O Telecabina e o Telesilla são pagos. O estacionamento, que estava vazio quando chegamos às 9 da manhã, oferecia um visual muito diferente na volta. Calcule que você vai investir umas 3 horas no passeio. O Roc del Quer é um lugar inesquecível de Andorra. Parece feito para a era do Instagram, mas na verdade é alucinante, muito além do seu potencial para selfies e fotos incríveis. O mirador não fica na estrada, é preciso caminhar 10 minutos até chegar nele. Existe um estacionamento gratuito a menos de 200 metros de distância do acesso ao mirante. Para chegar no mirante você vai descer 10 minutos por um caminho de terra. O acesso ao mirante não é apto para cadeirantes. Você vai conhecer logo mais o moderno mirante, mas na verdade sempre houve um mirante no local, porque as vistas que oferece do vale são incríveis, verdadeiros quadros. O mirante moderno, inaugurado em 2016, está formado por uma passarela de 20 metros de comprimento. 8 metros da passarela ficam na terra, 12 metros estão suspensos sobre o abismo, com a cidadezinha de Canillo logo embaixo. Vários pedaços do chão da plataforma são transparentes, o que incrementa a sensação de estar voando sobre o abismo e acrescenta mais emoção ao passeio. No extremo da plataforma há uma escultura de um pensador, obra do artista Miguel Ángel González. Está sentado sobre uma viga, pendurado sobre o abismo em atitude de contemplação. As montanhas que ficam logo na frente da plataforma pertencem à estação de esqui de Gran Valira. Estão cobertas de neve no inverno e de verde no verão. Na hora que você descer para Canillo, olhe para cima, porque você vai ter uma ideia muito real do tamanho da queda que existe a partir do mirante. É bastante impressionante. O mirante é gratuito durante a maior parte do ano, pago
pago durante parte da primavera, o verão e parte do outono. Você pode comprar seu ingresso online ou na bilheteria no próprio mirante. Você pode chegar no mirante com seu carro, mas nos meses de inverno tome muito cuidado, porque pode ter neve ou gelo na estrada. Ou pode comprar um ingresso combinado que inclui a ponte tibetana, sobre a qual ainda vamos falar, e que inclui também um ônibus que vai levar você partindo de Canillo, primeiro até a ponte tibetana e mais tarde até o Roc del Quer. Montmagic, um trocadilho que em catalão significa tanto mundo mágico como Monte Mágico, é um parque de diversões localizado na estação de Gran-Valira. É um parque muito bonito no meio das montanhas. As atrações estão espalhadas pelas ladeiras da montanha. Existe ainda um pequeno lago que deixa o visual mais bonito. É um parque familiar com muitas atrações para os mais pequenos, onde no verão pode andar de carrinho, de bicicleta ou pular. Há também passeios pela natureza, como uma interessante trilha das lendas das montanhas, lendas extraídas das tradições de Andorra. No laguinho dá para andar de caiaque, de barca e também de um tipo de bicicleta aquática. Além das atrações aquáticas, os adultos podem praticar o tiro com arco e se jogar por uma extensa tirolesa, que parte do ponto mais alto do parque, desce em uma velocidade de até 80 km por hora e atravessa o laguinho antes de chegar no ponto final. O Magic Gliss é uma das atrações estrela do Montmagic. É um tobogão de 555 metros de descida e 180 metros de subida, onde são atingidas velocidades de até 40 km por hora. Você controla a velocidade durante a descida o tempo todo. Você escolhe se quer fazer uma descida louca, na máxima velocidade possível, ou uma velocidade mais moderada para poder ir contemplando tudo com calma. O carrinho fica preso nos trilhos, não há como sair disparado fora do circuito. Cada veículo pode transportar até 2 pessoas, incluindo crianças, que devem ir sempre acompanhadas por um adulto. A partida acontece no ponto mais alto do percurso, você completa a descida e depois é levado lentamente até o ponto inicial. O Magic Gliss opera tanto no inverno quanto no verão. A única forma de subir no Montmagic é de telecabina, partindo de Canillo. Não dá para subir de carro. Há um estacionamento coberto embaixo da estação inferior do telecabina, que não é absurdamente caro. E há um estacionamento ao ar livre, próximo, só um pouco mais barato e com limitação do tempo de estadia. A viagem de telecabina é muito bonita, permitindo contemplar o vilarejo de Canillo embaixo e as montanhas ao redor. O telecabina é pago e as atrações também, mas se você só quer subir no parque e passear pelas trilhas, não precisa pagar nada além do transporte. Existem diferentes tipos de ingresso que incluem mais ou menos atrações e na bilheteria do telecabina explicam tudo muito bem. Naturland, antes conhecido como Naturlândia, é um parque de diversões no meio da natureza e as montanhas a 2.000 metros de altura. O parque está localizado, na verdade, em 2 áreas diferenciadas. A maioria das atrações estão na parte mais baixa, a 1.600 metros de altura, as restantes a 2.000 metros. Um dos pontos fortes de Naturland é o visual do parque, que é muito bonito. Na parte inferior, funcionando o ano todo, o destaque é o Air Track, uma gigantesca estrutura de madeira com passarelas, cordas e pontes, e uma pequena tirolesa menor do que a do Montmagic, e acima de tudo o Tobotronc, o trenó mais longo do mundo, com mais de 5 km de comprimento. Funciona exatamente igual do que o Magic Gliss, só que aqui a distância da descida é 10 vezes maior. O Tobotronc é um divertimento incrível, é absolutamente espetacular e já perdemos a conta de quantas vezes já descemos por ele. Mas há muito mais o que curtir e se você levar seus pequenos, eles vão se divertir adoidado. E os adultos também. Se o dia estiver lindo, é possível passar o dia em Naturland e não cansar.
Naturland fica no município de São Julià de Lória, próximo da divisa com a Espanha, e você vai chegar no parque de carro, a um estacionamento gratuito. Na descrição do vídeo vamos colocar um link para o site da Naturland, onde você vai poder conferir muitas informações. Há diferentes tipos de ingresso com diferentes tipos de atrações incluídas. Naturland é um programa para pelo menos meio-dia nas alturas. Isso porque o valor dos ingressos é alto e você vai querer rentabilizar o investimento. Na última visita, a gente se recusou a passar pela bilheteria. Antes você podia descer no Tobotronque pagando 15 euros, que já é um valor bem salgado, mas se agora você quer descer no Tobotronque uma única vez, paga 35 euros, que dá um direito a uma comida mediocre, ou senão você tem que pagar um ingresso mais caro, de mais de 40 euros. Uma pena, gostamos uma loucura do Tobotronque, já ficamos um dia subindo, descendo, sem parar, quando o ingresso dava direito a subidas ilimitadas, mas parece que isso acabou pra gente. O valor pago pela descida no Tobotronque é um absurdo. Mais um parque de diversões no alto das montanhas de Andorra. No caso do Pal Arinsal Bike Park, apesar de existir um pequeno parque infantil com atividades para crianças, assim como uma tirolesa, o foco claro são as bikes. São 60 km de circuitos pela montanha e mais de 1000 metros de desnível e equipamentos de todo tipo. É um ponte para quem anda de bike de montanha e é só dar uma olhada nas placas dos carros que costumam estar estacionados no parque para ver que o Bike Park atrai praticantes da Europa toda. O parque costuma abrir a partir do mês de maio, dependendo da meteorologia, e continua aberto até o final de outubro. Quem quiser usar o parque compra um passe que dá direito ao uso ilimitado das trilhas e às telecabinas e telecilhas do parque. Você pode subir no Bike Park de carro a um estacionamento gratuito no alto ou no telecabina que parte de La Massana, a um estacionamento pago próximo da estação inferior do telecabina. É uma pena porque as vistas na viagem de telecabina seriam maravilhosas, não fosse porque as janelas estão todas em um péssimo estado de conservação. Uma verdadeira pena. O telecabina está preparado para transportar bikes na sua parte exterior. A Ponte Tibetana de Canilho foi inaugurada em 2022 e é hoje uma das atrações mais impressionantes de Andorra. Uma obra de engenharia alucinante e uma grande emoção. A única forma de chegar na ponte tibetana é em um ônibus especial que parte de Canilho, junto ao posto de combustível que fica na entrada da cidade. Se você se sentar num assento na frente do ônibus, vai alucinar com as curvas. Não é para os fracos. O ônibus vai deixar você na estrada principal. Você vai descer do ônibus e caminhar quase 1 quilômetro por uma trilha em ótimo estado, mas quase sempre em subida. Você está em boa forma física, nem vai sentir a caminhada. Caso contrário, faça tudo com calma. Há vários banquinhos ao longo do caminho para poder descansar. Uma última subida final e você vai estar na frente da ponte. É aqui onde vão controlar que você esteja com um ingresso válido para acessar a ponte. Eis a ponte na sua frente. A impressionante estrutura está a 1.875 metros de altura sobre o nível do mar e 158 metros sobre o vale do rio que passa por baixo. A ponte tem 604 metros de comprimento. A largura é de pouco mais de 1 metro, o que permite o trânsito de pedestres nos dois sentidos. Você vai ir e voltar pela ponte. Leva tempo percorrer a ponte até o final. O piso da ponte é metálico e segura bem o calçado. Enquanto você não olhar para baixo, tudo bem. Olha, a ponte balança. Apesar de estar fixada ao chão por fortes cabos, tem que ter uma certa flexibilidade. E o trânsito de pessoas cruzando a ponte faz com que ela se movimente. Enjoa atravessar a ponte? Olha, não somos grandes fãs de precipícios e abismos, mas o passeio foi tranquilo. Como mencionamos agora mesmo, é só não olhar para baixo. O espanto que causou o projeto da ponte e a beleza das paisagens
faz com que você esqueça que está caminhando por uma estrutura aparentemente frágil. Uma dica: no outro extremo da ponte há uma espécie de mirante embaixo da ponte com vistas incríveis. Não deixe de ir. Toca voltar até o ônibus pelo caminho que você veio. O ônibus faz um circuito circular passando a mais ou menos a cada 20 minutos. Parte de Canillo, para no ponto próximo da ponte tibetana, continua até o Roc del Quer e volta para parar de novo próximo da ponte tibetana e continua de volta até Canillo. Por isso, na hora que você chegar no ponto do ônibus, pegue o ônibus que sobe se seu passeio continuar até o Roc del Quer e pegue o ônibus que desce se você estiver voltando direto para Canillo. Com bilhete válido, pode pegar qualquer ônibus, sem estar sujeito a um horário. A visita à ponte tibetana é paga. O ingresso pode ser comprado no escritório de turismo de Canillo ou online. O ingresso inclui o ônibus. Você pode comprar um ingresso válido para a ponte tibetana unicamente ou um ingresso válido para a ponte tibetana e o mirador del Roc del Quer. A Ruta del Ferro, a Rota do Ferro, é uma trilha natural de 4 km de comprimento localizada no Vale de Ordino, que recupera a história industrial do vale. Começa na mina de Jords, que pode ser visitada durante os meses de verão. A visita a essa mina é paga. A Ruta del Ferro é um caminho natural muito fácil de completar, que vai acompanhando o rio quase o tempo todo, com desníveis muito pequenos. É um roteiro circular. Você estaciona o carro no começo da rota, completa o percurso e volta pelo caminho pelo qual você veio. Ao longo do percurso, você vai descobrir a importância que teve para Andorra a extração de ferro, uma atividade que foi mantida até o final do século XIX. Em vários lugares, a cor da terra por onde brota a água revela a presença do minério. Além de ser um percurso muito bonito, que você pode completar tranquilamente em 2 horas, o grande barato da Ruta del Ferro é que ao longo do seu comprimento foram colocadas várias instalações artísticas, relacionadas todas elas com o ferro e realizadas por artistas internacionais. As obras são muito diversas, algumas fáceis de entender, outras de uma natureza mais críptica, algumas surpreendentemente lindas, outras nem tanto, mas de qualquer jeito, deliciosas de serem contempladas no meio da natureza. Uma das instalações mais legais é a Família Ordino, do artista Rashid Kimun, colocada frente a um grande prado com vistas para as montanhas. A instalação, formada por várias esculturas, representa pessoas chegadas de vários pontos do planeta até Andorra, da Rússia, do Japão, do México, do Egito, da Inglaterra ou da França. O artista convida a quem contempla sua obra a inventar uma história em comum entre todos os personagens. Frente a todas as instalações, você vai encontrar placas que informam sobre a autoria da obra, sobre os materiais utilizados, onde sempre há ferro, e uma explicação sobre o significado da instalação. A visita à Ruta del Ferro é livre. Os tamarros de Andorra são uma criação genial do turismo de Andorra para tornar a visita das crianças ao país muito mais divertida. Pode ser que para você, adulto, a ideia não pareça muito empolgante, mas podemos garantir que os tamarros fazem um sucesso estrondoso entre as crianças que visitam Andorra. Se você está viajando com crianças, passe por um escritório de turismo de Andorra para obter um livrinho como da imagem, onde dá para registrar as visitas aos tamarros. Os tamarros são seres imaginários bastante difíceis de se ver e protegem a natureza e as florestas de Andorra. Como em Andorra há 7 paróquias, há 7 tamarros também, cada um para proteger a paróquia onde está situado. Há algum tamarro de muito fácil acesso, outros que dão mais trabalho de encontrar. Na hora que você estiver junto ao tamarro, procure pelo carimbo que permite registrar no seu livrinho que você esteve nesse tamarro. Quando você tiver o carimbo dos 7 tamarros, vá até um escritório de turismo, qualquer um serve, para conseguir um pequeno presente.
Finalizadas as atrações com nome e sobrenome, vamos mencionar agora 4 atrações temáticas que você não deveria deixar de conhecer em Andorra. Lá onde você for em Andorra vai encontrar arte contemporânea. A obra de Dalí, que mostramos anteriormente, é provavelmente a mais famosa, mas existem muitas outras ao longo das estradas do país. Inclusive nas rotatórias, mantenham os olhos abertos. Entre as obras de maior destaque está a O de Ordino, uma instalação artística chamada, na verdade, de Arcalis 91, que fica na estrada no final do Vale de Ordino. A circunferência, símbolo da perfeição, é uma janela à paisagem ao redor e representa a oposição entre a lei natural e a lei do homem. A outra obra destacada é Tempestade em uma taça de té. Tempestade é uma xícara de chá. Simboliza a magia nas forças da natureza e torna um grande problema em um contexto pequeno em um problema pequeno em um contexto grande. Fica junto ao Col de la Botella que visitamos em um dos roteiros de carro por Andorra, sobre os quais falaremos mais tarde. O românico é o estilo artístico mais importante em Andorra, com igrejas que foram construídas entre os séculos 8 e 13. O isolamento de Andorra e o fato de não ter participado de grandes conflitos armados fez com que seu patrimônio arquitetônico fosse muito bem preservado ao longo do tempo. Hoje há mais de 50 igrejinhas românicas no país e conhecer nem que seja as mais importantes é um autêntico prazer. As características das igrejas românicas de Andorra são: as igrejas são simples e pequenas, feitas de pedra. Para cobrir os telhados é usada a ardósia. Frequentemente estão localizadas em lugares incríveis, no alto dos vales com vistas espetaculares. No exterior costumam contar com uma torre que pode ser retangular ou circular. As torres são uma das marcas registradas das igrejinhas românicas de Andorra. E no interior são igrejas com uma única nave, sem grandes janelas ou esculturas. Em muitas igrejas existem pinturas murais medievais e até pequenas esculturas representando virgens e cristos. O exterior das igrejas pode ser visitado o ano todo, já o interior somente nos meses de julho e agosto, quando as portas das igrejas são abertas e contam com um guia que oferece informações aos visitantes. Como o patrimônio histórico contido no interior das igrejinhas é muito rico, ficam trancadas durante a maioria do ano. Você não precisa sair visitando as 50 igrejas românicas de Andorra. Mas se quiser conhecer lugares muito bonitos, aqui vai nosso top do românico andorrano. Na paróquia de La Massana está a igreja de San Clemente de Pal. Na paróquia de Ordino, no vilarejo de la Cortinada, está a igreja de San Martín de la Cortinada. Na paróquia de Escaldes em Gordani, no alto do vale, está a lindíssima igrejinha de Sant Miquel de Engolasters. Na paróquia de Sant Julià de Lòria está a igreja de Sant Cerní de Nagol. Na paróquia de Canillo está a igreja de São João de Cacelles. Se você tiver a chance de visitar o interior, é bastante interessante. E finalmente no município de Andorra la Vella está a que provavelmente seja a igreja mais espetacular de todas, a de Santa Coloma. Dentro da igreja de Santa Coloma, os muros estão desnudos. As pinturas que já viajaram por meio planeta hoje são expostas no vizinho Espai Columba. Dentro da igreja você vai poder contemplar um videomapping
projetado sobre seus muros, onde são reproduzidas as pinturas que antes decoravam a igreja. O ingresso a todas as igrejas mencionadas, quando estão abertas, a maioria só nos meses de julho e agosto, é gratuito, com exceção da visita à igreja de Santa Coloma. Para poder visitá-la, você deve comprar o ingresso para o vizinho Spy Columba. O Spy Columba é um moderno museu construído para guardar as pinturas murais originais da igreja de Santa Coloma, em um espaço que recria o interior da igreja. Além das pinturas, há um audiovisual e algumas obras de arte originais. O ingresso para o Spy Columba inclui também a visita à igreja de Santa Coloma. Acompanhando você na visita tanto pelo Spy Columba quanto pela igreja de Santa Coloma, você vai contar com um audioguia. O Pass Museu é aceito no Spy Columba. Aliás, se você vai visitar o Spy Columba, não deixe de comprar o Pass Museu. O desconto que você vai obter no valor do ingresso do Spy Columba já paga o investimento feito no passe. Visite primeiro o Spy Columba para seguir a continuação na direção da igreja de Santa Coloma. Além da arquitetura religiosa, em Andorra também é possível ver vários exemplos de arquitetura civil românica, como a Ponte de la Margineda, no município de Andorra la Vella, ou a pequena Ponte de l'Estarell, que fica em Llors, no Vale de Ordino. Os exemplos do românico em Andorra estão espalhados por quase todo o país, e independente de onde você estiver, sempre vai ter alguma igrejinha por perto. Como explicamos no vídeo com o guia geral, Andorra é um destino para ser percorrido de carro. E para quem gosta de dirigir e não enjoa com curvas, as estradas de montanha de Andorra são um verdadeiro prazer. E há muitas estradas de montanha em Andorra. Pela nossa experiência, inclusive naqueles lugares onde está sinalizado que o estado da estrada é ruim, a estrada está num excelente estado de manutenção. Só 2 cuidados que você deve tomar. Em qualquer época do ano, você deverá prestar atenção aos numerosos ciclistas que circulam pelas estradas de montanha. Ultrapasse eles sempre em segurança. E no final do outono, no inverno e no começo da primavera, preste também atenção à presença de neve na estrada e o risco de avalanches. Embora as autoridades locais mantenham sempre limpas as principais estradas com sua frota de máquinas quita-neves, o risco continua existindo. Falamos em mais detalhes sobre o assunto no nosso guia geral sobre Andorra. Já circulamos em Andorra no inverno, como se vê agora nas imagens, e foi uma experiência lindíssima. Uma paisagem nevada num dia de sol é imbatível, mas se você vai encarar dirigir no inverno em Andorra, deve fazê-lo em um carro equipado com correntes para a neve ou pneus de inverno e sempre se informar sobre o estado das estradas por onde você vai dirigir. Quando faz muito frio, a parte de sombra das estradas pode conter placas de gelo. Se você gostar de fortes emoções, tenha certeza que dirigir em Andorra vai ser um prato cheio. Lembramos que no vídeo com o Guia de Viagem de Andorra, apresentamos os 3 roteiros de carro que estamos preparando para que você aproveite ao máximo essas estradas de Andorra. Uma das maiores riquezas de Andorra são a neve e suas estações de esqui. Andorra não é chamado o país dos Pirineus à toa. O país inteiro está nas montanhas. Em Andorra só existe o topo das montanhas e o fundo do vale. E no inverno, quando cai a neve, as montanhas enchem de branco e os canhões de neve começam a funcionar para deixar prontas para a temporada do inverno as pistas das estações de esqui. Andorra tem uma longuíssima tradição de explorar a neve e os esportes de inverno e conta com 3 grandes estações de esqui que operam de forma conjunta. A maior é Gran Valira, com mais de 200 km de pistas distribuídas em vários setores. O segundo grande complexo é Pal Arinsal e finalmente está a estação de Ordino Arcalís. Em Naturland, o parque sobre o qual falamos anteriormente, há também uma pista de esqui de fundo. E essa foi a nossa apresentação das principais atrações de Andorra. Nos nossos 3 roteiros de carro dedicados a Andorra, você vai ver passeios que levam para a maioria
dessas atrações. Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Na tela você vai ver agora nossa coleção de vídeos dedicados a Andorra, para que sua estadia no país seja perfeita. Não deixe de assistir esses vídeos, estamos indo para eles, onde estamos aguardando por você desde já. Vamos lá!